A equipe do Paysandu. O Fernando comentou o jogo de sábado aqui na Transamérica. Fernandão, que paulada, hein? Sem dúvida nenhuma, o nobre dinâmico Rafa Porto, foi uma derrota, como disse o treinador Mozart, dolorida para o Curitiba. Mas eu gostaria aqui de fazer uma colocação. Na sexta-feira, quando nós debatemos aqui as partidas e dizendo que o Curitiba era favorito, e eu falei isso inclusive antes do jogo começar no Couto Pereira, que o Curitiba era o favorito porque vinha ganhando, era o líder da competição naquele momento e dentro de casa tinha uma jornada positiva em termos defensivos e tinha também uma jornada defensiva positiva fora de casa. Só que eu ressaltei um detalhe e eu acho que eu gostaria de relembrá-lo aqui. Eu disse, o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, vocês são testemunhas disso, me disse um dia, se eu ganho por 1-0 e o meu goleiro é o melhor em campo, faz 4, 5 defesas mirabolantes e evita a derrota, é porque alguma coisa está errada defensivamente. Eu estou permitindo que o adversário arremate. E foi assim com o Pedro Morisco nos jogos anteriores a essa derrota por 5-2. O Pedro Morisco foi escolhido aqui da Transamérica o craque do jogo porque pegou tudo. Sinal de que, por exemplo, o Volta Redonda, que foi o adversário derrotado dentro do Couto Pereira por 5-2, no segundo tempo, arrematou 9 vezes contra a meta do Curitiba. E pior, o Curitiba não arrematou nem para a linha de fundo no segundo tempo. O jogo é composto de 90 minutos. Naquele dia, o Curitiba fez 2-0 na primeira etapa e o Volta Redonda no final do jogo, no final do primeiro tempo, está anotado aqui na minha planilha que não falha, teve 3 chances de gol, claríssimas. Uma com o Pierre, outra com o Ítalo e outra com o Raí. Uma defesa monumental do Morisco, aliás, no rebote, ele fez 2 defesas desse lance 2 vezes. Era o final do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Volta Redonda teve 3 chances claríssimas de gol, defendidas pelo extraordinário Pedro Morisco. Eu disse, antes do jogo começar, lhe relembrei esse fato e disse, o dia que a bola entrar, o Curitiba vai ter problemas. E a vulnerabilidade do Curitiba foi gritante nessa partida. Vulnerável não só pela... o Maicon fez falta, entrou o Guilherme Aquino. O Guilherme Aquino era o titular do Curitiba até o Maicon entrar, até ele se machucar e o Maicon entrar. O Jaci, depois que entrou de zagueiro, o Curitiba não tomava mais gol. E com ele, todo mundo dizia, não tem perigo. Quando o Bruno Melo joga de lateral esquerdo, é mais um zagueiro e a bola alta é neutralizada pela defesa do Curitiba. A bola alta deu origem o primeiro gol do Diogo Oliveira, a 30 minutos, o segundo gol da equipe do Paysandu, deu origem ao terceiro gol do Paysandu, Diogo Oliveira de cabeça depois de uma falta cobrada alta e a defesa não cortou. E depois houve o pênalti e ainda num contra-ataque. Aliás, dos contra-ataques o Garcês fez 2 gols. A gente sabe da limitação do time do Paysandu. A gente conhece bem o Diogo Oliveira, ele passou pelo Curitiba. O Maurício Garcês passou pelo Curitiba. O Leandro Vilela, que aliás jogou uma bola federal. Esse não me surpreendi, porque ele, quando estava no Paraná Clube, revelado no Paraná, foi um dos destaques. Só que na zaga estava Maurício Antônio, que passou pelo Curitiba e não fez boa jornada. Então, me chamou a atenção a vulnerabilidade do Curitiba, que faz 1-0, com o Josué cobrando uma falta que raspa na barreira e que mata o goleiro. E quando fez 1-0, obviamente, todo mundo pensou, agora o Paysandu vai sair, eu também pensei, e o Curitiba vai se aproveitar disso, são mais 3 pontos na conta, e o Curitiba vai manter a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Não foi assim. Houve uma falha brutal do Felipe Machado, mas falha grotesca, primária do Felipe Machado, que entregou o gol de empate para o Garcês.
E o Garcês, que não é bobo nem nada, na falha do Felipe Machado, mandou a bola para a rede e empatou a partida. Faziam 2 minutos e meio que o Curitiba tinha feito 1-0. Eram 27 minutos. 3 minutos depois, pasmem os senhores, o Curitiba tomou no curto espaço de 3 minutos 2 gols. 30 minutos, falta cobrada alta. Diogo Oliveira sobe, ninguém sobe com ele e ele faz o gol da equipe do Paysandu, fazendo 2-1. O Curitiba até tenta e em determinados momentos chega à frente, chegou, por exemplo, em 4 vezes com possibilidade de arrematar e arrematou. O De La Torre perde numa falta cobrada da esquerda, perde um gol. O Cleison de falta, a bola foi para fora. O Aquino de cabeça para fora com perigo. Aos 40, o Ronier de meia direita, o goleiro fez uma belíssima defesa, metendo a bola para escanteio. Mas a gente via que a defesa do Curitiba estava vulnerável. O Mozart até fala na entrevista coletiva que ele alertou para o contra-ataque com o Garcês. O alerta não adiantou. Sabe por quê? Porque o meio de campo do Curitiba marcou muito mal. Marcou mal com o Seba, marcou mal com o Felipe Machado. O Josué é um jogador de criação. Os zagueiros marcaram mal. O Zeca não foi bem no jogo. E o Bruno Melo foi envolvido pelo limitadíssimo time do Paysandu. Coisa que já havia acontecido nos jogos anteriores, quando, repito, o Pedro Morisco foi considerado o melhor jogador da partida por nós. E o Curitiba ganhou. Por exemplo, na penúltima partida, o Mozart foi claro, acho que foi o Jari que comentou o jogo até, em dizer: Deus nos deu um pênalti no final do jogo e ganhamos por 1-0. Então, o fato de arrematar a gol como o Paysandu arrematou e ter oportunidades, o Volta Redonda tinha tido, e na penúltima partida disputada até aqui, também o adversário arrematou a gol, mas o Curitiba ganhou o jogo. Eu acho que ficou um alerta, eu acho que ficou aquela frase que eu disse aqui do Otacílio: o Mozart sabe que alguma coisa está errada, porque o goleiro ganhar por 1-0 de pênalti no final do jogo, e o goleiro, e o seu goleiro ser o melhor, no caso Pedro Morisco, alguma coisa está errada. E o que estava errado apareceu muito claramente na partida diante do Paysandu. O que mais assim me chama a atenção é o peso histórico que essa derrota tem. Porque a informação ali que o Nicolas e outros veículos de imprensa buscaram e trouxeram é impressionante. Desde que o nome do estádio é Couto Pereira, em uma competição nacional, e aí seja o nome que fosse ali no estádio, o Coritiba nunca tinha tomado 5 gols em casa. Podia pro Santos do Pelé, pro Flamengo do Zico, pro São Paulo do Raí, pro Academia do Palmeiras, nunca tinha tomado 5 gols em casa. Tinha acontecido uma vez no Paranaense, a última vez contra o Ferroviário na década de 50, em outra era do futebol. Então é impressionante o que aconteceu sábado no Couto Pereira. Ainda mais com um time que era líder do campeonato, contra uma equipe da zona de rebaixamento que, por mais que tenha melhorado, e melhorou muito desde a chegada do Claudinei Oliveira, não tinha vencido nenhum jogo fora de Belém até agora. Tinha uma vitória de visitante, mas era no clássico com o Remo, com o estádio dividido, e era o segundo pior ataque do campeonato quando o jogo começou, com 11 gols marcados, e aí um jogo tomou 5, fez 5, e o Curitiba que tinha tomado 6 em 16 e um jogo tomou 5. O peso dessa derrota é impressionante. Se o Curitiba tivesse numa outra condição ali, fora do G4, as estruturas se balançariam de uma maneira forte. Até no pitaco da galera, ontem, um torcedor disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou: o que ameniza essa goleada, sim, é o fato do Curitiba estava na liderança e que neste momento é o segundo colocado. Ameniza, mas liga uma luz de alerta para o técnico
técnico Moza. Sem dúvida, a questão de vir de 9 jogos de invencibilidade, e eu concordo com o Fernando, mas vejo que principalmente nesses últimos 2 jogos. Quanto o Volta Redonda não foi uma partida brilhante, mas quando o Volta Redonda teve essas chances aí, tava 2-0 pro Coritiba. Então é um cenário um pouco diferente. Agora, esses últimos 2 jogos, bem desfalcado lá contra o CRB, e sem o Michael nesse jogo, o time sente muito algumas faltas aí. E assim, as falhas individuais foram determinantes. O lance do gol de empate, 2 minutos depois que o Coritiba abriu o marcador, impressiona por quê? Porque o Felipe Machado, ele não dominou errado, ele não errou o passe, ele não foi desarmado, ele simplesmente dormiu com a bola dentro da área, e o Garcês não precisou nem encostar nele, porque o futebol é esporte de contato, é normal, um dá um tranco no outro, não chega pra lá, nem precisou. Tomou a bola como se não tivesse ninguém e meteu na gaveta. Tomou a bola como se toma o doce da mão de uma criança. Então, com a maior facilidade do mundo. E aí, o time que não tinha tomado nenhum gol em bola cruzada, parada, escanteio ou falta lateral, tomou 2. E com 3-1 ficou muito difícil. Por mais que tivesse conseguido descontar, seria complicado ainda tentar o empate, ainda mais depois que veio o pênalti também para o Paysandu e a goleada acabou se concretizando. Eu acho que pela campanha, no geral, muito boa que o Coritiba faz, não pode ser terra arrasada. Não pode ser terra arrasada. Mas pelo volume de gols sofridos, pelo tamanho dessa goleada, serve sim de um sinal de alerta, e acho que naquele ambiente que é normal, dentro de um grupo de jogadores de futebol, os caras devem estar agradecendo que já tem um jogo amanhã. Fácil, na tentativa assim de tentar apagar logo o que aconteceu no sábado. Tentar rapidamente reverter, trazer um bom resultado e tentar realmente esquecer, porque foi uma derrota muito pesada. E preocupante, Jair. Outro dado, Jair, não sei se você acompanhou o jogo. Outro dado, no segundo tempo que o De Lázari fala, quando terminou o primeiro tempo 3-1, e ainda o Paysandu perdeu um gol aos 48, né? Que o Mardo bateu cruzado, a bola passou pelo Pedro Maurício, passou raspando no poste, poderia ter terminado 4-1 o primeiro tempo. No segundo tempo, Jairo, o Coritiba faz o gol de pênalti e não tem nenhuma chance clara de gol. Isso é que preocupa mais ainda, porque precisando atacar e atacando, teve o pênalti, que foi para mim corretamente marcado, mas o Coritiba não teve uma chance de gol clara que desse para marcar. Olha, perdeu uma chance de gol. Chutou uma com o Alex Silva, uma com o De La Torre para fora sem nenhum perigo, uma com o Ronê da área, mas completamente para cima, uma bola que ele pegou mal. Depois fez o gol de pênalti, aí saiu o gol de pênalti da equipe do Paysandu, com o Mardo batendo o penal muito bem, e depois o Garcês do contra-ataque de novo, porque o time inteiro atacou e acabou. Aí o Moza desmontou tudo, né? Ele também é aquela história de amontoar atacante para tentar fazer gol. E daí não dá certo. Tomou um contra-ataque, o Garcês. Aliás, golaço do Garcês, né? Ele fez tudo certo, deu um drible ainda de fazer o gol e matou a defesa do Coritiba. Assim, Fernando, o que é mais dolorido, né, Jairão, é que você tomar de 5 em casa com uma lei do ex em dose quádrupla. Quádrupla. Impressionante, realmente impressionante. Não era o dia. E bem dolorido. Até para passar pro Jairão, eu acho que o ponto ali, a partir do momento que aquela falha péssima ali do Felipe Machado aconteceu, eu acho que faltou muita tranquilidade pro time do Coritiba. Era momento de, fazia sei lá quantos jogos aí, bateu o recorde de minutos e faltou tranquilidade. Vamos continuar jogando. 1-0, né, De Lázaro? 1-0, bola na área ali. Não, mas saiu, dá um bico na bola, mas saiu um empate. Fica tranquilo no jogo. E não foi o que aconteceu. O Coritiba entrou em parafuso. Esse talvez seja o detalhe maior daqui pra frente. A tranquilidade e a recuperação do autoestima, da confiança que o time vinha tendo. Porque ele joga mal contra o CRB, mas ganha o jogo. Eu até falei aqui, o Curitiba tá no momento... Aí é que tá o detalhe, o Maurício foi melhor em campo, não foi? Muito. Tá errado? Não Como é que pode um time que ganha por 1-0 de pênalti no final, o goleiro é o melhor em campo? Porque veja bem, a goleada, é claro que ela vai entrar pra história, já entrou pra história, não há como tirar, e no momento em que o time vinha aí de uma coliderança, um time com a confiança em alta, mesmo quando não jogava bem, era um time confiante. E apesar do vexame, eu ainda admito que foi uma derrota assim como considerado um acidente de percurso.
ainda que o Curitiba não esteja jogando bem nas últimas partidas. Agora, é preciso tomar como lição, como disse o Fernando e o Robson agora, que o aprendizado seja imediato, porque... Pode esquecer, não, esse é o jogo para esquecer, não, é um jogo para relembrar. Olha, vamos olhar os scouts dos jogos. Por isso que eles querem jogar jogos imediatamente, porque jogando imediatamente, você pode dar uma resposta. É o recurso que o Curitiba tem, esse jogo de terça-feira, e depois pode se discutir a qualidade do adversário, o jogo fora de casa, mas é o recurso que tem para passar pelo menos uma régua momentânea, porque da história ninguém vai tirar. Tomar de 5 de um Paysandu, que embora esteja em ascensão, mas é um time que veio jogar na zona de rebaixamento aqui e ganhou o jogo. Outra coisa. E o outro que está em ascensão é o Atlético. Também. Então isso é uma outra análise, porque é um outro jogo e a gente vai ver como é que o Curitiba vai se comportar. Outra coisa, o Paysandu veio aqui na zona de rebaixamento e jogou. Então isso mostra de que quem está lá embaixo também não é tão azarão assim, também não é tão mole jogar. Então, tem dificuldades em todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Que sirva de lição. Curitiba continua na vice-liderança, tem gordura para isso. Até falei um dia desse, se houver uma queda de rendimento, Curitiba tem gordura suficiente para suportar esse tipo de derrota. Mesmo com essa tamancada, e está 7 pontos na frente do quinto. Exatamente. Então, essa gordura, ele tem que saber preservar, ele tem que saber trabalhar com ela. Porque, repito, se houver um novo tropeço amanhã, o desastre do Paysandu vai aumentar. Você acha que o empate amanhã é um bom resultado? Claro que eu acho. O Atlético ganhou 4 dos últimos 5 jogos. Eu acho que não é um mau resultado, não. Mas acho que, independentemente do resultado, é isso que o Jairão tá falando, assim. Se de repente ganha do Paysandu, normal, aí, 1-0, 2-1, vai lá e perde pro Atlético e não muda nada. Não muda nada. Agora você leva uma paulada dessa aí que nunca tinha acontecido na história do Couto Pereira, o outro jogo é meio que uma extensão, tem que se recuperar agora, para mostrar que realmente essa gordura pode ser mantida e o time não entrou numa oscilação muito grande, mas eu repito, não é terra arrasada, é uma goleada pesada, assim, ruim, mas que num outro cenário estremeceria as estruturas do Alto da Glória. Não é o caso. E nem pode ser, na minha visão, porque a campanha no geral é boa. Pois é, mas na verdade é o seguinte, vai ter amanhã, Yuri Castilho acho que não joga, né? Tá fora, né? Tá relacionado. O Curitiba já viajou ontem, ele saiu machucado no primeiro tempo, mas pelo visto não era tão grave, deve ser avaliado ainda. O Cleison não entrou bem no jogo. Não tem entrado bem, né? O Mozart tem que repensar essa marcação de meio de campo, porque o Curitiba permite. Por exemplo, o Paysandu arremata na primeira etapa 9 vezes e no segundo tempo 4 vezes, apesar de claramente ter feito o segundo tempo mais atrás, marcando atrás do meio do campo, com o objetivo de não arrematar, de não permitir ao Curitiba o arremate a gol. Então, me perdoe, mas esse meio de campo do Curitiba está marcando muito mal. E não é agora, hein? Lembra contra o Volta Redonda no segundo tempo? Lembra do jogo contra o CRB? Foi você que comentou, né, velho? Lembra contra o CRB? A dificuldade que o Curitiba teve no meio de campo? Eu acho que o Mozart tem que repensar isso aí. Otorrinos Curitiba, pronto,